Olá, bom dia para você que está comigo nesse dia 12, né? Hoje é 12 de maio. É muito bom estar com vocês, muito bom podermos partilhar da leitura da palavra de Deus e que Deus abençoe rica e poderosamente, independente do horário que você esteja lendo, né? Que você seja muito abençoado. Deus é fiel e bom. Portanto, vamos encerrar hoje a leitura de 2 Crônicas. Amanhã nós estaremos começando Esdras, né? Então vamos lá. O reinado de Josias. 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A purificação do templo e do culto. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, 8º ano ele tinha 16 anos, né? Começou a buscar o Deus de Davi seu pai e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então realmente não tem idade, né, para se começar a servir ao Senhor. Aqui ele estava com 20 anos quando ele começou a fazer a purificação. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruínas. Os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias achava o livro da lei. Ilquias acha o livro da lei. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei.
Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Sanum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na caixa baixa. Nossa, eu li o caixa antes ali. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi a voz, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Jerusalém, em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A importância de um líder bom, né? Quando o líder é bom, ele leva todos os seus liderados a mesma ordem, né? Pelo menos a maioria. Celebração da Páscoa. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel, enquanto consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa,
e santificai-vos, e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolaram as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que se celebrou Josias com os sacerdotes levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. A morte de Josias no vale de Megido. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro, que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias, suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá.
Então nós vemos aí um rei muito bom, muito querido, porém que no final não deu ouvidos a Neco, né? Que falara da parte de Deus. Mas sofreu as consequências, como todos sofremos quando desobedecemos ao nosso Deus. O reinado e a deposição de Joacás, segundo Crônicas 36. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas ao irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. O reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então ele era Jeoaquim e agora Joaquim. O reinado de Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O cativeiro de Judá. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele.
encerramos a leitura do texto e encerramos a leitura do livro segundo Crônicas. Que Deus abençoe você, não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever, faltando apenas 3 inscritos, nós estaremos enviando amanhã já, né, ou estaremos enviando ainda hoje, eu vou enviar ainda hoje ainda, eu vou enviar os livros e o prêmio. Só não vou enviar o prêmio porque não recebi o endereço da Clésia, mas os livros eu já vou enviar ainda hoje. Se a Clésia mandar o endereço, eu já envio também ainda hoje o prêmio dela, tá bom? Vou confiar que vocês vão estar enviando convites para que as pessoas entrem aí, faltando apenas 3 pessoas para inteirarmos 90, tá bom? Meu grande beijo para vocês, que esse dia seja maravilhoso. Vamos?